Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem desse Shabbat é planos de pausa. Senhor nosso Pai, que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem para os meus irmãos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Tenha liberdade de continuar nos corrigindo no que se faz necessário, que possamos estar pronto de pé sobre a rocha sólida que Yeshua, nosso Mashiach, para ser uma luz nessa terra que aponta o caminho. Nós dependemos do Senhor, em Ti nós confiamos. Fica conosco, já se faz tarde, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, planos de pausa. No curso da nossa vida nessa terra, existem projetos que nos movimentam. Projeto de ação que pode nos movimentar para o centro da vontade de Hashem, mas também pode nos movimentar de alguma forma para algum lugar errado. Mas também existem projetos de pausa, projetos para tirar uma férias em nossas vidas, motivados muitas vezes pelo cansaço, por desgastes físicos, desgastes emocionais, ou até outras coisas que pode nos reter no lugar errado, ou até mesmo nos manter no lugar certo. Terá ficou preso no lugar errado. Yitzhak nunca saiu da terra da promessa e permaneceu firme no lugar certo. Yaakov, depois que voltou para Canaã, talvez por cansaço, se estabeleceu em Shehem. E naquele lugar comprou um terreno. Estava na terra certa, tentando se estabelecer na cidade errada. Enfim, podemos seguir para onde nós não deveríamos, como também podemos dar uma pausa na nossa jornada no lugar errado. E nos dois casos podemos nos inclinar para os nossos projetos pessoais, cujo propósito seria atender prontamente às nossas próprias necessidades. Dependendo do grau do nosso sofrimento, pressão, opressão, ansiedade, podemos até desprezar, deixar de ouvir o bom conselho de Hashem nesses momentos. E pior, podemos nem perceber, podemos nem dar conta dessa situação. Os nossos projetos pessoais nos envolve a um plano de nos movimentar, um plano de ação, mas o desgaste ou outras coisas ruins pode nos conduzir a um plano de pausa. E nesses dois casos precisamos ter sempre da boa direção do Senhor para saber o que fazer. Yaakov estava cansado e precisava de uma pausa, de um descanso, um refrigério. Quando chegou em Shehem, entretanto, mesmo para efetuarmos uma pausa, precisamos buscar dos conselhos do Senhor. Se o nosso projeto consiste realmente em encontrar um conforto temporário, precisamos entender que todas as coisas nessa terra têm um preço a ser pago. E precisamos ter consciência que ao buscar pela nossa tranquilidade, a nossa suposta segurança, em um lugar errado, buscarmos por um falso conforto, corremos o risco de encontrarmos desafios, às vezes até maiores do que aqueles que nos levaram a buscar por esta pausa. Estou cansado.
preciso de um repouso. Uma situação. Imagine você, uma pessoa com trabalho, porém insatisfeita com seu salário, porque não consegue atender suas expectativas, não consegue atender o seu padrão de vida, não consegue reorganizar suas despesas, não consegue se desenvolver em outras áreas para conseguir talvez um cargo profissional melhor, e deixa tudo como está para ver depois como vai ficar. Acumulando dívidas, quando a palavra de Hashem diz que nós teríamos para emprestar. Devemos ser gratos ao Senhor por tudo que temos recebido, mas nós precisamos estar dispostos a ouvir o que o Senhor tem de projeto para a nossa vida. Do contrário, podemos gastar muito tempo sofrendo com situações que o Senhor não tem para nós passarmos. E descobrir depois que Hashem tinha outros projetos para nós. Mas que a nossa acomodação nos impediu de desfrutar do melhor que o Senhor tinha para a nossa vida. Um adágio popular diz: mais vale um pássaro na mão do que 2 pássaros voando. O que essa expressão quer dizer é que é melhor termos algo garantido nas nossas mãos sempre. E se o Senhor é a única garantia segura que podemos ter, a nossa vida precisa estar estruturada nos projetos que o Senhor tem para a nossa vida. E claro, tudo que vier à nossa mão para fazer de forma lícita, devemos nos empenhar para fazer conforme as nossas forças, como está descrito no livro de Coelete, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. E devemos fazer tudo para o Senhor, com amor, com alegria, com boa disposição, porque através de uma pequena situação pode estar uma grande oportunidade do Senhor para a nossa vida. Então, que não desprezemos nunca os pequenos começos. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Por isso, deem muita atenção a como conduzem a vida. Vivam de forma sábia e não insensata. Usem bem o tempo, porque os dias são maus. Yaakov permaneceu na casa do seu tio e sogro Lavã, até que começou a perceber que Lavã e os filhos dele não eram mais favoráveis a ele. Então Hashem deu instruções para Yaakov voltar para a terra de Canaã. Yaakov conversou com suas esposas e saíram daquele lugar em unidade. Enfrentou grandes desafios pelo caminho, a perseguição por Lavã, o encontro com Malar, que nunca revelou seu nome e ainda feriu a Yaakov na altura da sua coxa. O Senhor não tem para ferir ninguém. Você possa pensar sobre isto. Enfrentou o desafio de encontrar com seu irmão Esaú, e depois que superou todos esses desafios, chegou a Shehem, e naquela cidade encontrou, naquele lugar, um suposto descanso. Porém, ele não consultou o Senhor sobre pausar
naquela cidade. Existem momentos em que vamos precisar passar por um lugar para desviar de outros. Existem lugares que vamos poder descansar um pouco e depois teremos que seguir a nossa viagem, a nossa jornada. Existem situações que vamos precisar passar por um lugar e para a nossa própria segurança não vamos poder nem parar. Em todas as situações, sem nenhuma exceção, precisamos saber do Senhor o que fazer. Por onde devemos passar, se devemos ficar, por quanto tempo, o que devemos fazer, quais os investimentos poderemos estabelecer naquele lugar. Podemos estacionar a nossa vida, fixar residência no lugar errado, em um lugar perigoso, seja por eventos da natureza, já observados, que se repetem de tempos em tempos, seja por situações ou movimentos estranhos, conhecidos ao nosso redor. Precisamos estar atentos para não sermos enredados, para atender às necessidades dos nossos projetos pessoais. Precisamos estar sensíveis à voz do Senhor para saber onde, como e com quem devemos estar. O Senhor tem para habitarmos em um lugar seguro e nos relacionarmos com pessoas de confiança. Ainda que tenhamos que enfrentar algum desafio momentâneo, o Senhor mesmo nos proverá com tudo que precisamos ter ou saber, até de forma antecipada. Entretanto, se estivermos no lugar errado, com pessoas erradas, presos ao que acreditamos ser a nossa necessidade, dificilmente iremos buscar pelo conselho do Senhor. O termo estabilidade pessoal é muito atraente para a vida das pessoas. Aliás, esse foi um dos principais motivos pelo qual muitas pessoas deixaram o campo e seguiram atrás de supostas oportunidades oferecidas nas grandes cidades, e essas pessoas não levaram em consideração os ardis do adversário das nossas almas. Lot não conseguiu deixar a cidade de Sodoma. E depois, quando não tinha mais como permanecer naquele lugar, pediu para ir para outra cidade. Ficar ou partir para um outro lugar é uma decisão muito importante e só existe uma forma de não errar. Buscar o Senhor para saber onde, o que fazer, e precisamos ter forças para obedecer. Ah não, sabe o que é? É coisa da minha cabeça. Eu estou com isso continuamente me incomodando, mas a gente tem que ficar aqui mesmo. Aqui nesse lugar de destruição. O Senhor está tentando alertar as pessoas diante do que está por vir. E já começou. Yaakov entrou na terra certa. Chegou na cidade de Shehem e encontrou aos olhos dele uma suposta tranquilidade. E entrou em pausa, em suspende. Provavelmente, se estivéssemos no lugar de Yaakov, talvez teríamos tomado a mesma decisão de se estabelecer naquele lugar, naquela cidade de Shehem,
com argumentos até sólidos. Yaakov, com idade avançada, alguns estudiosos acreditam que nesse período Yaakov tinha quase 100 anos de idade, avançado em idade, havia trabalhado duro, pesado por anos, enfrentado muitos desafios, agora com sua família estabelecida, muitos filhos para cuidar. Mas havia um argumento extremamente difícil de refutar. A esposa Raquel estava para dar à luz a seu filho Benjamim. E a viagem até ali havia sido extremamente pesada. Muitas pessoas nessa terra estão bem sobrecarregadas com alguma coisa. E o Senhor nos mostra que muitas entre nós estão extremamente exaustas, atravessando momentos difíceis, precisando de férias, precisando de uma pausa nos seus afazeres de forma imediata. Entretanto, devido às urgências, muitas pessoas não conseguem descansar nem quando elas estão de férias. Esse equipamento de tela não para. O fato é que, até quando entramos em um momento de pausa de forma segura, precisamos buscar a direção do Senhor, do conselho de Hashem através de Yeshua. Muitas pessoas que estavam de férias, buscando por uma pausa em dezembro de 2004 na Indonésia, foram surpreendidos com uma terrível tragédia. Eu compartilho com vocês uma situação, muitas vezes eu e minha esposa buscamos pelo Senhor e apresentamos a nossa necessidade de dar uma parada, de dar uma pausa, até para a recuperação da nossa saúde. E o Senhor nos aconselhou a seguirmos um pouco mais adiante e derramou sobre nós um alívio, trouxe sobre a nossa vida um fortalecimento e conseguimos seguir de pé no meio das batalhas. E posteriormente nós descobrimos os problemas que estavam preparados, as armadilhas armadas para enfrentarmos naquela pausa que o Senhor, por amor e misericórdia, havia nos livrado. Até o não do Senhor é para nos proteger, para o nosso próprio bem, bem da nossa vida. Hashem é muito inteligente, admirável, confiável, conhece tudo, antecipadamente. Sabe que podemos suportar ou não e deseja continuamente o nosso bem. Mas precisamos buscar pelo bom conselho dele continuamente, porque ainda que as nossas escolhas possam estar bem fundamentadas, só Hashem conhece o futuro e deseja nos alertar antecipadamente dos perigos que possamos ter que enfrentar. Hashem deseja nos livrar de toda e qualquer situação que possa nos trazer algum tipo de prejuízo no curso da nossa vida nessa terra. Mas uma simples necessidade de descanso, uma pausa, pode ocultar dos nossos olhos uma quantidade imensa de situações de perigo. Não desejo trazer aqui, através dessa mensagem, nenhum terror ao coração de ninguém. Contudo, é certo que temos um inimigo, um adversário ao nosso redor como um leão que ruge o tempo todo e precisamos ter entendimento sobre isso. E como tudo tem um contraponto, eu digo que nos conforta saber que o guardião da casa de Israel não dorme.
nem cochila. Enquanto Yaakov preparava o seu plano de forma pacífica, o inimigo preparava uma forma para destruí-lo. E assim muitas pessoas, inclusive pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem, têm se portado com ingenuidade diante dos ardis de Hassatã e seus obreiros do mal nessa terra. Precisamos aprender urgentemente que precisamos andar sobre total direção de Hashem nas nossas tomadas de decisões, não importa qual seja. E mesmo em meio ao cansaço extremo, declarar, como fez o profeta, Jeremias capítulo 10, versículo 23, Adonai, sei que o caminho dos seres humanos não se encontra sob o controle deles. Os humanos não são capazes de dirigir os próprios passos enquanto caminham. Nos ajude, nos socorra, não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo mal. Consulte sempre Hashem, ele tem um advogado para você. E aguarde, porque ele te responderá. Então, dê o próximo passo com confiança do caminho a seguir. Está chegando o período de férias e festas, de confraternizações, e as pessoas deveriam aproveitar este momento para estarem mais próximas dos seus familiares, dos seus parentes, em unidade. Deveriam deixar fluir o amor naturalmente. Mas é sobre este tempo que a Ruach HaKodesh deseja ministrar as nossas vidas e nos advertir que é nesse período do ano onde as famílias e os parentes normalmente se reúnem, é que podem surgir situações complexas para lidarmos. É o momento onde normalmente ocorrem os maiores conflitos familiares. É nesta pausa. Maiores dificuldades entre os casais, entre as pessoas que vivem no mesmo lar, na mesma casa, sob o mesmo teto, e brotam conflitos, intrigas, brigas e confusões. Nesses momentos, a direção de Hashem será de fundamental importância na sua vida. Yaakov buscou Hashem depois que a tragédia havia ocorrido, com o risco de extermínio da família dele inteira por moradores do local. E Hashem respondeu, porque Hashem está à distância de uma oração. Tragédia após tragédia marcaram um tempo que deveria ser de Shalom. E a Ruach HaKodesh nos adverte, principalmente nesse tempo de final de ano que estamos entrando, que possamos entender que nesses momentos de pausa, precisamos orar para sair de casa, para entrar nos transportes, para estarmos no lugar certo, com as pessoas certas. Porque se nós estivermos no lugar errado, com as pessoas erradas, isso poderá trazer sobre nós momento de tristeza e dor que o Senhor não tem para a nossa vida. Yaakov clamou depois da tragédia e foi resgatado. Tem ali em Salmo 72, versículo 12.
pois ele resgatará os necessitados quando clamarem, e aqueles que não têm quem os ajude. Entretanto, o melhor para cada um de nós é agirmos com prudência nos dias que demandam atenção. Que possamos clamar ao Senhor antes da tragédia acontecer. Nunca saiam de casa, não entre no meio de transporte sem orar. Tempos difíceis sobre toda a terra. Seja prudentes e tenha uma conduta correta diante do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Tenha Hashem sempre à frente dos seus passos. Seja lá qual for o seu projeto, não siga mais na sua própria força, na tentativa e erro, mas caminhe pela certeza que somente a presença de Hashem através de Yeshua pode nos conceder. Yaakov encontrou na cidade de Shehem um lugar aparentemente seguro para sua esposa dar à luz a seu filho, e todos os pensamentos deles eram de Shalom. Um lugar aparentemente tranquilo, com água, alimento para a família, para toda a comitiva que o acompanhava, pasto para os animais. Uma necessidade de pausa, eu diria, até legítima. Mas Yaakov não consultou o Senhor. Como resultado dos projetos dele, o abuso sexual da sua filha Diná por um príncipe pagão daquela região. Uma aliança de conciliação com interesses dos homens daquela cidade, de enlaçar, se aproveitar, de tomar propriedade do que pertencia ao povo de Israel. E depois, o assassinato de todos aqueles homens daquela cidade. E as maldições sobre os filhos de Yaakov, Shimeon e Levi, que encabeçaram aquela chacina. Por fim, o risco iminente de que todas as nações ao redor se organizassem para destruir todo o povo de Israel. Tragédia após tragédia. Yaakov clamou a Hashem, que interveio, colocou terror sobre as nações vizinhas para proteger o seu povo amado. Yaakov seguiu viagem, agora de modo e para o lugar que Hashem estabeleceu. Mas no caminho sua esposa entrou em trabalho de parto e morreu. Mais uma tragédia. E depois seu filho primogênito deitou com sua esposa Bila, serva de Raquel. Yaakov havia planejado uma pausa perfeita, mas teve como resultado um desastre perfeito. A Ruach HaKodesh nos adverte que podemos avaliar as condições favoráveis ao nosso redor para as nossas tomadas de decisões, é claro, mas que sempre busquemos pelo conselho do Senhor sobre a efetivação deste plano ou não. Irmãos, estamos em tempo de muita dificuldade.
E os nossos planejamentos precisam ser apresentados a Hashem, todos eles. Somente Hashem pode conduzir a nossa vida em segurança diante do caos que está sobre a terra e aumentando muito e rapidamente todos os dias. Em tempo de guerra, Hashem, através de Yeshua, continua sendo a nossa Shalom e deseja estar à nossa frente como general, abrindo nosso caminho. Vamos analisar alguns tópicos importantes e façam provas de que as decisões que vocês estão tomando procedem ou não de Hashem. E não sejam enganados pelas suas próprias necessidades, inclusive as necessidades de pausa. Observe Observe a fidelidade espiritual em sua vida e na vida das pessoas que o seu projeto contempla. Observe a fidelidade espiritual em sua vida para com o Senhor e na vida das pessoas que o seu projeto contempla. Somente após todo o risco de morte eminente de todo o povo de Israel, no desespero é que Yaakov e sua família compreenderam a importância de buscar Hashem, que ouviu e deu instruções para Yaakov e sua família. Bereshit, Gênesis, capítulo 35, versículo 3. Nós vamos nos mudar e subir para Beitel. Ali construirei um altar ao Deus que me respondeu quando estava muito angustiado. Permaneceu comigo onde foi. O Senhor estava levando agora Yaakov e a família toda, o povo de Israel, para um lugar santo. Os teus projetos estão te levando para um lugar santo. As pessoas que estão lá te esperando são pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem? Avalie você, o seu projeto. A narrativa é dramática, de uma pessoa em desespero. Quando Yaakov teve a direção do Senhor de para onde deveria ir, houve uma determinação para todos eles, sem nenhuma exceção, se livrar de seus outros deuses, seus ídolos. Bereshit, Gênesis, capítulo 35, versículo 4. Eles deram a Yaakov todos os seus deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que estavam usando, e Yaakov enterrou-os sobre o pistache próximo de Shehem. Para o lugar que você deseja ir, as pessoas lá são tementes ao nome sagrado de Hashem? Desejam viver em santidade? Cuidado, você pode estar indo para o lugar errado e nem se deu conta disso ainda. O projeto de Yaakov, em sua pausa, não havia contemplado esta importante observação: se livrar dos deuses. Pode ser que ele tenha observado ali situações de idolatria, tenha percebido isso entre as pessoas que estavam no seu clã, e para não entrar em conflito com ninguém, desejoso de um descanso, tranquilidade naquele momento, foi deixando a coisa seguir. E foi exatamente esta busca por tranquilidade que o colocou na condição de fugir desesperadamente daquela cidade. Você, com seus projetos, pode passar por situações desse tipo. Você pode permitir situações de idolatria para não entrar em conflito com ninguém.
ou até está no meio de situações de idolatria para atender seus projetos. Talvez você consiga observar a ocupação de pessoas ou até mesmo você preso na necessidade de estabilidade. Preciso de estabilidade, preciso de garantias provenientes de recursos desse mundo, como dinheiro, ou pessoas presas em algum tipo de vício. E talvez você não queira tratar desse assunto, permitindo assim a idolatria seguir de forma livre, como se não existisse no seu meio. Entretanto, para você estar no lugar que Hashem separou para você estar, você precisa se livrar da idolatria que ainda existe de alguma forma na sua vida. Avalie o que consome mais o seu tempo hoje, o que mais ocupa a sua mente. Este é o seu Deus. Hashem deixa muito claro para Yaakov que todos deveriam se livrar dos seus deuses e deveriam começar a levá-lo mais a sério, que compreendessem sua santidade e reconhecesse a sua autoridade. Se você pretende dar um passo em direção a Hashem para ter êxito, se livre primeiro dos seus deuses. Do contrário, é bem provável que o adversário tome propriedade daquilo que você não deseja tratar com os seus para alcançar a sua própria vida. Brecha. Sempre que depender de você, que for possível e depender de você, tenha paz com todos. Mas se você tiver que escolher, escolha ter paz com Hashem. É muito melhor. Falamos recentemente em outra mensagem, outra drachá, sobre assuntos sensíveis. Mas precisamos ter muito cuidado com os nossos projetos que envolvem a vida de outras pessoas que carregam com ela outros deuses. Uma pessoa não pode servir a dois senhores. É o que está escrito. E se você se associar a uma pessoa idólatra, você será considerado cúmplice, co-participante desta idolatria, deste pecado. É melhor você abrir mão de caminhar com esta pessoa. É melhor você abrir mão até do seu projeto inteiro do que você perder a presença do Senhor na sua vida. Livre-se urgentemente de tudo e qualquer coisa que ligue a sua vida à idolatria. Livre-se disto. Assim diz o Senhor. Livre-se disto. Analise a sua própria vida e busque por coisas, situações ou até mesmo pessoas que você pode ter transformado em um Deus na sua vida. Se você não lançar fora qualquer quesito de idolatria, será impossível você alcançar o favor de Hashem. E certamente, Hashem não permitirá que você o consulte. Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 a 8. Assim, alguns dos líderes de Israel vieram a mim, e enquanto eles estavam assentados comigo, a palavra de Adonai veio a mim. Ser humano, estes homens puseram seus ídolos dentro dos seus corações e assim estabeleceram diante deles uma parede firme que os conduz ao pecado. Dessa forma, eu poderia permitir que eles me consultassem? Por isso, fale com eles e diga-lhes que Adonai Elohim diz:
qualquer um da casa de Israel que trouxer seus ídolos dentro do seu coração, pondo-os como tropeço diante de si, para levá-lo a pecar, e depois consultar o profeta, eu mesmo, Adonai, lhe responderei de maneira digna de seus vários ídolos, a fim de reconquistar o coração de toda a casa de Israel, uma vez que, por causa de seus ídolos, eles todos se desviaram de mim. Por isso, diga à casa de Israel o que Adonai Elohim diz: arrependa-se, afastem-se dos caminhos desses ídolos, voltem seu rosto para longe de todas essas práticas odiosas. Por fim, todos, quer da casa de Israel, quer estrangeiros que vivem em Israel, quem se separar de mim, trouxer seus ídolos para dentro do seu coração, pondo-os como um tropeço que o leva ao pecado diante de si mesmo, e então vier até o profeta pedindo-lhe que consulte para si, eu mesmo, Adonai, responderei a ele. Lançarei meu rosto contra esta pessoa, farei dele um exemplo de advertência e o cortarei de meu povo. Assim vocês saberão que eu sou Adonai. Coisa séria, coisa grave. 2. Considere sua família como seu primeiro ministério. Yaakov, por assim dizer, desenvolveu 4 famílias com suas 2 esposas e 2 concubinas. Ele deveria zelar por todos de forma igualitária. Mas sabemos que entre eles haviam preferências. Inclusive no encontro de Yaakov com seu irmão Esav, isso ficou bastante evidente. Quando ele colocou as concubinas e seus filhos à frente, depois Leia e seus filhos, e somente por último Raquel grávida, e também Yosef, para protegê-los de forma diferenciada dos demais. Sua família deve ser o seu primeiro ministério. Deve ser a primeira em valor em suas decisões como um todo. É claro que quando um membro da família está em risco, fica enfermo, demanda uma atenção especial por algum motivo, idade, não importa. Todo esforço familiar deve ser em prol para restabelecer ou manter o melhor que for possível aquela parte que necessita de uma atenção especial. Entretanto, cuidado com decisões que possam colocar em risco algum membro de sua família pelo benefício de outro. Yaakov, na tentativa de preservar a vida de sua esposa, ali pode ter contribuído no mundo espiritual para que ela perdesse a sua vida. E a proteção sobre Yosef, mais para frente, talvez tenha trazido prejuízo. Ele perdeu o filho, da forma que ele perdeu. O conselho de Hashem sempre contemplará todos os membros da família de forma igual. Busque por esse conselho, para saber o que fazer e não mais errar. Por amor a Avraham, Hashem preservou a vida de Lot com sua família. Coloque-se você na brecha como abençoador e não seja você o motivo de um prejuízo sobre a vida de ninguém, da sua casa, da sua família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Além do mais, se alguém não promove as necessidades dos próprios parentes,
e especialmente a da própria família, desonrou a confiança, a fé, e é pior que o incrédulo. Olha a situação. 3. Considere as coisas ao seu redor, os encontros sociais, a tua vida, teu trabalho, escola. Considere aonde você está inserido socialmente. O entrelaçar de equações é inevitável. É importante termos provisões, alimento, água, espaço, moradia adequada. Entretanto, precisamos compreender também que, onde quer que estejamos, nossas equações estarão entrelaçadas com a equação de outras pessoas. Isso envolve o seu círculo de amizades, no seu trabalho, na sua escola, com seus filhos e círculo de amizade da escola dos seus filhos. Pessoas com quem você terá um contato mais próximo. Observe o que ocorre ao seu redor, com quem você caminha. Conhecer o seu círculo de amizade, o círculo de amizade de seus filhos e tomar os conselhos de Hashem pode fazer com que a sua família seja mantida em segurança, principalmente em tempos de guerra. Por esse motivo, a importância de orar e lutar para estar com as pessoas com as quais você deve estar. Isso é fundamental para o seu bem-estar e para o bem-estar de toda a sua família. Para nós fecharmos, Diná, filha de Yaakov, saiu de sua casa para encontrar-se com outras jovens. Eu não sei se ela estava indo em alguma igreja para orar. Possivelmente da mesma idade dela. E claro, ela não sabia que ela iria ser violentada. E não seria se ela tivesse permanecido com as pessoas da família dela, do próprio clã. Levarmos o conceito com base no que faríamos, qual seria o nosso comportamento, é uma situação complexa e não devemos nem gastar tempo com isso. Porque outras pessoas podem pensar e agir de forma diferente. O fato é que a recomendação, devemos consultar sempre a Hashem, que tem um advogado para nós. Yaakov se tornou vizinho de pessoas que desejavam se aproveitar dos bens dele. Bereshit, Gênesis capítulo 34, versículo 23. Por acaso o gado, os bens e todos os animais que deles não serão nossos? Consintamos apenas em fazer o que nos pedem e eles viverão conosco. Esse era o plano das pessoas daquela cidade. A regra daquela cidade era tirar vantagem sobre as outras pessoas. Cuidado para não se enredar em um sistema onde o amor não seja prioridade entre as relações. Avalie os sinais dos entrelaçamentos de suas relações para que você seja bem-sucedido e não seja enredado em qualquer situação que venha trazer tristeza ao seu coração. E coloque a sua vida fora do caminho, da vontade, do chamado do Senhor, do chamado que Ele tem para a sua vida. Se Yaakov conhecesse os costumes de Shechem, certamente ele não iria desejar fazer nenhum negócio com ele. Nada. Nem tampouco ter sua família nas proximidades daquele local. Lembre-se sempre disto.
sempre. No texto que lemos no livro de Roché e Oséias, capítulo 12, versículo 6, nas demais, versículo 5, até o versículo 10, nas demais, versículo 9, fomos advertidos que Efraim considerou que as práticas erradas do mercado vigente naquela época, do comércio, não era pecado. Por serem costumes comuns, todo mundo pratica isso, todo mundo faz isso dessa forma. E todos nós podemos ser enredados em questões como esta, se não submetermos tudo à luz da Torá para reconhecermos o que é de fato certo ou não. Se a Torá rejeita, rejeite você também. Do contrário, você estará incorrendo em erro. Lembrando, tudo tem consequências nessa terra. Hashem não irá conosco se abrirmos mão da nossa santidade para obter proveito de alguma situação. Não importa. Você quer ir? Você vai sozinho. Você não vai ter como arrastar o Senhor no teu caminho. Mas Ele estabeleceu um caminho seguro, plano, reto, para nós seguirmos. O caminho de santidade. Começa aqui, santidade. A nossa mente. Se estende, sai da nossa mente, se estende para o nosso lar. E segue conosco, onde quer que a gente vá. Santidade. No texto que lemos no livro de Resgalo, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 12, descreve uma visão que Yohanan teve das pessoas justificadas por Yeshua, que seguiram firmes até o final nos caminhos do Senhor, sem se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Pessoas vitoriosas que entraram no reino dos céus. Irmãos, precisamos entender que existe vida além desta vida. Mas é neste Olã, nessa terra, que vamos definir o lugar aonde estaremos no futuro. E estando aqui, nós estamos sujeitos aí a qualquer momento a partir dessa terra sem prévio aviso. Então que possamos estar prontos continuamente, porque hoje é chegado o reino dos céus. Que todos nós possamos entrar no reino dos céus, porque esse é o desejo do meu coração, o desejo do coração do nosso Pai que está no céu. Yeshua tem lutado por nós, para que nós sejamos vitoriosos. Crie uma prática de consultar o Senhor em todas as suas decisões, não importa qual seja, uma oração, ainda que rápida. Senhor, o que o Senhor acha disso? Existe algum risco que eu não estou conseguindo observar? O que o Senhor faria no meu lugar? Espere, com confiança em Hashem. Ele vai te responder. Agora, não procure o Senhor, com desejo firme no teu coração de fazer. Eu vou fazer, se o Senhor quiser que Ele me impeça. Ele não vai te impedir, você vai fazer, vai dar problema. Apresente seu projeto ao Senhor. Aguarde. Ele vai te responder. Confie em Yeshua, nosso advogado, que intercede por nós. Mas cuidado, para você não seguir sozinho nos seus projetos pessoais. Mesmo durante as pausas. Pode existir riscos que nós não precisamos correr. Você possa ter entendimento e receber isso no teu coração, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 17/12,
teremos uma única paraxá número 9. Vaeshev, e continua a viver. Descreve o grande amor de Yaakov por seu filho Yosef, que apresentava relatórios sobre o que os irmãos faziam de errado, provocando o ódio, acendendo a ira de seus irmãos. E a situação se agravou muito quando Yaakov começou a contar os sonhos que indicava que os irmãos dele seriam subservientes a ele, Yosef, em algum momento, em algum dia. Que você tenha cuidado para não despertar você a ira no coração de outras pessoas, com o seu proceder, com o seu modo de falar, com as suas brincadeiras. E assim segue. Convoco todos a vocês a fazer essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça. Obrigado pelas Tuas instruções, obrigado pelos Teus livramentos. Nos ajude, Pai, a desenvolvermos o hábito de apresentar tudo ao Senhor, até os momentos que nós precisamos de um descanso, de um refrigério, para que a gente não venha parar ou até estar em repouso no lugar errado, com risco que o Senhor não tem para nós. Nos ajude, Pai, a entender o que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajude a nos livrarmos de tudo aquilo que consome, Pai, a nossa mente, o nosso tempo, porque esse se tornou o nosso Deus. Nos ajude a nos identificarmos, cada um de nós, identificarmos os deuses que ainda existem na nossa vida. Nos ajude, Pai, a ter entendimento e buscar pela Tua santidade. O Senhor é santo. Para estarmos na Tua presença, Pai, a gente tem que tomar algumas ações. Nos ajude a identificar e remover aquilo que ainda te desagrada. Nos ajude a termos a nossa família como nossa prioridade. Pai, como alguém pode desejar ser usado pelo Senhor para levar unidade entre as famílias se o nosso lar tiver em divisão? Tenha misericórdia, nós dependemos do Senhor, nos ajude a compreender, nos ajude a ser um modelo do Mashiach, nos ajude com a batalha na nossa mente, nos ajude a ter santidade, Pai, no nosso leito. Tenha misericórdia dentro da nossa casa, nós dependemos do Senhor. Tenha misericórdia. Em nome de Yeshua, nos ajude em tudo aquilo que se faz necessário. E nos ajude, Pai, a termos esse hábito de consultar o Senhor para todas as coisas. Guarde cada um dos meus irmãos e irmãs indo, vindo, propostas aí, convites. Pai, a gente tem responsabilidade com nossos familiares e parentes, nos dê sabedoria para a gente não ser enredado, Pai, em confusões. Mas que a gente possa ter sabedoria do Senhor para aproveitar cada situação como uma oportunidade para propagar Tuas boas novas, ainda que a gente não abra a boca para falar nada sobre o Senhor. Porque se a Tua presença estiver sobre a nossa vida, Pai, as pessoas vão, de alguma forma, em algum momento, te conhecer. Eu sei disso. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Nos ajude, Pai, a sermos um luzeiro na Tua mão. Nós dependemos do Senhor. Fica conosco. Obrigado por Yeshua. Essa terra tem alguns adágios, Pai, entre eles aí, que a gente deve consultar sempre o advogado. Mas a gente deve conhecer o Senhor, consultar o Senhor, que tem sim para nós um advogado. Esse é o caminho. Nos ajude a entender. Nos ajude a estar pronto, preparado, de pé e seguir firme, sem nos desviar, até o fim. Bechim Shor Mashiach, que assim seja.